Fala, signo de Escorpião, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu me chamo Jéssica e vamos para mais uma leitura, né? Scorpion. Então tá, vamos lá. Santa Sara Kali, baralhinho cigano. Vamos ver qual é a mensagem para Escorpião. Qual é a energia hoje para Escorpião, tarô? Opa! Baralho cigano, né? É que eu tô tão acostumada com tarô. Qual é a energia hoje? Baralho cigano. Qual é a energia hoje? Para escorpianjos. A carta da torre. Veio a música do filme do Aladdin, né? A noite na Arábia e o dia também. Eu não sei se aqui alguém tem uma conexão com a Arábia ou com o filme Aladdin. O filme do Aladdin é um filme muito simbólico, né? Ele fala muito da energia da esfinge, né? Do gênio, da lâmpada, né? De desejos atendidos, né? Do cara que vira príncipe. Tem um simbolismo, tá? Tem um simbolismo nesse filme. A carta da foice. A torre com a foice. O que mais aqui para Escorpião? Carta dos caminhos. O que mais aqui para Escorpião, para essa energia? O coração. Não, você não... Aqui você não nasceu para ficar sozinho, não, tá? Tem alguém aqui nessa leitura que tá... isso aí mesmo. Nasci para ficar sozinho. Não vou encontrar o amor nunca. Claro, isso não é para todo mundo, mas eu sinto que tem alguém aqui que meio que tá... Não tá muito bem aqui com o amor. De repente precisa fazer as pazes aí com o amor. Independente se você é essa pessoa ou não, tá? Pra essa pessoa que pensa ou que disse isso, eu acho que o amor não é pra mim, acho que eu vou ficar sozinho mesmo. Às vezes até num momento ali de decepção com alguém, né? Você não nasceu pra ficar sozinho. Você não veio pra ficar sozinho. Eu sei que tem gente que vai ficar puto comigo, vai dizer, então por que eu não tenho ninguém? Olha, não sei qual é o teu problema karmático aí, qual é a tua questão. Mas você não veio para ficar só. Aqui tá falando, tá, que não é para todo mundo que tá revoltado, tá, com a energia do amor. Tem gente aqui que ainda tem esperança em ter um amor, mas eu vejo aqui pra grande maioria das pessoas que você ou tá sozinho sem relacionamento nenhum, né? Ou se você tá num relacionamento, você não tá mais feliz nesse relacionamento que você tá, você sente que você tá mais sozinho do que com essa pessoa, tá bem? Ou você até pode ter pessoas na tua vida, por exemplo, eu falo até em sexo casual, né? Ou contatinhos, ou sei lá, de vez em quando eu saio com alguém, minha vida não tá completamente fechada, porém, nada que realmente vale a pena, né? Porque aqui fala muito de o teu coração, a tua vida emocional, a tua vida sentimental, ela tá assim... Tá muito parado, tá muito assim, né? Parece que teve um corte aí. Um momento onde a espiritualidade te colocou num isolamento, né? Emocional, pelo menos, né? De não conseguir realmente se envolver emocionalmente, de ter aquela conexão com alguém, tá? Só que por mais que seja difícil, tá? Esse isolamento, ele tem um porquê, tá? Esse isolamento que a espiritualidade te colocou é para introspecção e reflexão, ou muitas das vezes até proteção, te proteger de certas situações ou circunstâncias. Eu nem sei porque que a espiritualidade me tirou da vida daquela pessoa, ou tirou aquela pessoa da minha vida. Aí você fica revoltado, mas você não sabe do que às vezes a espiritualidade te livrou, né? Então é um isolamento que ele é proposital para que você venha a ter reflexão, para que você venha a ter momentos de introspecção para autoconhecimento, tá? Para que você rompa, transforme algumas questões, inclusive, né, inconscientes aí tuas, tá? Por quê? Porque quando a gente não tá
Por exemplo, a gente está se relacionando com uma pessoa e o relacionamento ele não está fluindo, não está dando certo, a gente tem que identificar quais são os padrões na gente que tem que ser mudados para não viver aquela dinâmica. Porque independente de você ter ou não razão numa situação, se está dando problema, você sendo a pessoa que está certa ou está errada, nunca existe isso de só um tá certo e um tá errado, né? Porque se você está numa situação conflitante, você está naquela energia de conflito. Então, existe alguma coisa no teu inconsciente, algum padrão que te deixa naquela energia, que te coloca naquela situação. Então, é você olhando para isso e trabalhando isso. É como se fosse assim, vamos proteger essa criatura de ter um relacionamento. Às vezes é uma pessoa que ela tem um padrão tóxico, onde ela tem o hábito de atrair para a vida dela parceiros que são abusadores, parceiros que são agressivos, parceiros que batem em mulheres, ou enfim, narcisistas. Então a pessoa tem um padrão ali no inconsciente dela. E se ela continuar se relacionando, ela vai sofrer. Então a gente isola ela, não deixa ninguém se aproximar, né? Não deixa ninguém realmente fluir aqui a vida para essa pessoa entender os padrões que estão nela, para ela trabalhar, porque senão ela só vai ter mais do mesmo. E não é o que a gente quer para essa pessoa. A gente quer que essa pessoa seja feliz, né? Que ela tenha um relacionamento onde ela seja feliz e que seja saudável e não tóxico. Então a torre é para que você trabalhe essas questões. Ah, Jéssica, mas eu já estou há 10 anos nessa torre, então significa que você não está olhando para aquilo que tem que ser olhado. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque se aqui está sendo dito que você não nasceu para ficar sozinho, mas você está num período para você trabalhar questões em você, é porque talvez as questões que de fato são importantes você trabalhar, talvez você não esteja trabalhando, não esteja olhando. Ou, de repente, tá no caminho de trabalhar elas, né? Para cada pessoa vai ser uma coisa. Tá? Então, assim, de qualquer forma, tá nos teus caminhos um grande amor. Ó, caminho e o coração. E essa torre, ela vai ser retirada da tua vida. Isolamento, falta de relacionamentos que são realmente importantes, né? Eu não consegui ter uma estrutura aqui com alguém, porque aqui pode ter gente que tem relacionamento mais casual, mais rápido, mas não é aquele relacionamento. Não é aquela situação, né? E você tá no teu caminho, você viveu um grande amor, ó. Tá? Está no teu caminho, ó. A gente ainda tem na carta no fundo do baralho a carta das estrelas, a gente tem a carta da criança, a carta do buquê. A espiritualidade vai te trazer um grande amor, ó. Ó, a carta dos trevos, a carta da árvore, um amor que vai te trazer muita bênção, muita sorte. É um desejo da tua criança interior. Você merece ser feliz aqui. Só que o que eu quero é que você entenda isso. Que às vezes a pessoa pensa, se é um desejo da minha criança interior, por que isso não aconteceu? Porque de repente você tem um padrão tóxico que você não vai ser feliz. Se você tem um padrão tóxico, onde você tem um hábito de se relacionar com pessoas narcisistas, você não vai conseguir se relacionar com uma pessoa que não seja assim, a não ser que você enxergue de onde vem a raiz desse problema e trabalhe ela. Então é como se fosse assim, melhor proteger essa pessoa e deixar ela sozinha do que ela ficar passando por um problema atrás do outro aqui. Tá? Mas tá no teu caminho a viver isso. Talvez até tenha mais de uma pessoa para você aqui, para você viver um grande amor. Porque essa carta dos caminhos, ela traz uma bifurcação, né? Você podendo, de repente, até escolher. Vamos ver aqui o que o tarô traz, né? Tarô do Sexual Magic Tarô. O que mais aqui para escorpião? Ó, a gente tem o enforcado, mais uma carta que fala de estagnação. Essa carta fala da gente precisar ver as coisas por um outro ângulo, por uma outra perspectiva, porque se a gente não consegue ver as coisas por um outro ângulo ou por uma outra perspectiva, a gente não consegue sair do lugar. E o enforcado fala que a única pessoa que tem o poder de sair do lugar que tá somos nós mesmos. Então, se de repente alguma coisa não tá acontecendo aqui pra mim, a única pessoa que tem de fato o poder de mudar isso sou eu. Eu posso até às vezes buscar uma ajuda, uma terapia, um tarólogo, mas se eu não fizer por mim, nada vai adiantar. Entende? Então a carta do enforcado está dizendo isso. Como que você vai se tirar dessa situação? O que você precisa ver com uma nova perspectiva, né? O enforcado fala muito conforme a pessoa está pendurada pelo pé dela, se ela está pendurada pelo direito ou pelo esquerdo, fala se ela tem padrões que estão no inconsciente dela que estão levando ela ao erro e ao sofrimento. Isso é um enforcado.
Então, muitas das vezes eu tô numa situação onde depois eu me vejo que é uma armadilha. Por exemplo, me relacionei com aquele boy tóxico lixo, me relacionei com aquela mulher controladora narcisista, né? Enfim. Mas por quê? Por que que eu só atraio isso? Por que que a espiritualidade só me manda bomba? Só que a pessoa não entende que se ela tá numa armadilha, onde ela tá com a vida dela toda de cabeça para baixo, é porque tem algum padrão inconsciente que ela tá reproduzindo. Então ela tá reproduzindo um padrão inconsciente e ela não tá vendo solução para sair dali. Então vai ser sempre o mesmo padrão, sempre o mesmo tipo de mulher, sempre o mesmo tipo de homem, de relacionamento, né? Quando ela desperta, que o enforcado fala isso, ela ilumina a consciência, ou seja, ela entende qual é o padrão inconsciente que está nela, que faz ela entrar naquele ciclo de armadilha, ela já não mais reproduz aquele padrão de uma forma inconsciente, ela já está consciente do padrão. E quando ela está consciente do padrão, ela consegue mudar o padrão, para não reproduzir mais o mesmo tipo de relacionamento, de pessoa, enfim. E aí é onde o enforcado, que é a única pessoa que se coloca naquele lugar de armadilha e que pode se retirar, ele consegue sair dali, porque ele entende, então se eu estiver fazendo tal ação, significa que eu vou ter tal resultado, então se eu parar de ter essa ação, eu vou parar de ter esse resultado. Ou se eu tiver que fazer uma ação que eu não fazia antes, eu vou ter um resultado diferente do que eu tinha antes. Por exemplo, vamos pegar o padrão tóxico aqui do narcisista, né? Narcisistas são pessoas que querem que tudo seja feito para eles. Eles querem sempre alguém para maternar eles, porque eles não querem se responsabilizar por nada na vida deles. Então, pessoas que querem ser salvadoras dos outros, pessoas que querem amar incondicionalmente, perdoar sempre, né? Independente do que aconteça, isso não é uma coisa ruim, mas tem que ter cuidado, né? São o prato perfeito pro narcisista, né? Que acaba por ser ali um predador humano, né? Então, se você tem um padrão aqui onde você é o salvador da pátria, onde você se responsabiliza por todo mundo, onde você às vezes vê o outro e fala, ai, coitadinho, coitadinha dela, né, vou ajudar, vou me responsabilizar, mas coitado, mas teve trauma, mas teve aquilo, você está se colocando, né, num padrão onde você está atraindo exatamente aquela pessoa que vai te enxergar e vai dizer, minha vítima tá ali. É um exemplo que eu tô dando, tá? Mas pode ser qualquer coisa, claro que você vai ter que identificar qual é o teu padrão, tá? Novamente a gente tem a carta da torre, gente. A torre, ela nunca vem à toa, ela vem para quebrar padrões, ela vem para quebrar estruturas que não servem mais, ela vem para te tirar de uma situação que, ao invés de te levar para o paraíso, vai te levar para o inferno, entende? Então, antes você está só do que mal acompanhado, digamos assim. É como se você fosse uma lagarta, tá? Você entrou num casulo e esse é o teu momento de transformação, só que a tua transformação é interna. E enquanto essa transformação ela não for feita por completo, não tem como tu sair do casulo. Já viu uma borboleta sair do casulo? Volta amanhã e voltar? Não, ela vai ter que passar por todo o processo de transformação para que ela saia do casulo. A torre é isso. Enquanto você não entender, por mais que você queira se relacionar, você não vai conseguir se relacionar com aquele padrão de pessoa que você quer. Porque o padrão de pessoa que você quer é diferente do padrão de pessoa que você está acostumado e programado inconscientemente para atrair e para ser. E enquanto você não faz essa transformação dentro de você, você não reproduz algo diferente aqui. Agora, quando você tem esse entendimento, puta que pariu, né? Eu tô atraindo esse tipo de gente, tal coisa tá acontecendo na minha vida porque eu tô tendo esse tipo de comportamento. Eu sou a boazinha, o bonzinho. Eu quero ser a Madre Teresa de Calcutá. Eu virei mãe aqui da pessoa que eu gosto, né? Enfim, né? Ou às vezes é o contrário, eu sou um baita de um filho da puta, eu não tô dando valor pra pessoa. Porque a gente pode ter o padrão lado tóxico também, tá? Eu estou só dando um exemplo da energia pra você entender. Mas quando você entende, poxa, eu estou fazendo isso por um padrão tóxico meu inconsciente, eu vou mudar esse padrão, eu não vou mais ter esse comportamento, eu vou entender de onde vem o comportamento e vou arrancar esse mal pela raiz, né? Porque eu encontrei a raiz do problema. Aí eu passo a ter atitudes mais assertivas. O 3 de paus fala disso. Eu consigo quebrar esse padrão, inclusive, né? Onde eu estou, inclusive, escolhendo, decidindo e agindo exatamente na direção oposta daquilo que eu quero experimentar. E por isso que eu sempre tenho um resultado diferente daquele que eu quero. Compreende, escorpião? O que mais aqui? 8 de paus. Aqui a tua vida amorosa, ela é uma jornada espiritual para ti.
tua vida amorosa é uma jornada espiritual para ti. É uma jornada de autoconhecimento. Até para que você entenda. A tua vida amorosa é uma jornada de autoconhecimento para que você entenda como você ama, o que é o amor para você, como você expressa amor, como você recebe o amor, qual é a tua percepção de amor, inconsciente inclusive, que você pode estar projetando para fora, porque percebe que a tua percepção de amor inconsciente, ela pode ser inclusive um problema para ti, né? Vou dar um exemplo. Foi colocado no inconsciente, né, das pessoas o amor romântico, o filme da Disney, né? Então tem toda aquela ideia da dama indefesa, a energia feminina indefesa, né? Do príncipe, a energia masculina, né, que tem que ser o herói, né? Quando o príncipe entra na vida da princesa, né, os dois se amam e se dão um beijo e vivem felizes para sempre. Tem toda aquela ideia de romantismo, né? Mas que quando a gente vai vivenciar isso na vida real, a gente percebe que não é bem assim. Que de repente a princesa, ela não é tão frágil. Que de repente o príncipe, ele não é tão corajoso, né? Que de repente o beijo não salva os dois. Que não é só o amor que vai levar eles a ter um final feliz. Que tem uma série de fatores que vão levar eles a ter um final feliz. E que se cada um deles não olhar para si e não se responsabilizarem por fazer isso dar certo, isso não vai acontecer. Compreende? Então toda essa ideia irreal leva a gente a ter um monte de frustração em relacionamento. Porque quando a gente encontra aquela pessoa que a gente pensa um príncipe encantado e começa a dar os BO, a gente tem a tendência a fugir, a ter medo, a se frustrar, né? Sem entender que o amor, ele é uma forma da gente conseguir ter a percepção de quem nós somos, de como amamos, até para que a gente possa transformar se aquilo não estiver sendo benéfico para nós e nem para o outro. Entende? E a tua vida amorosa aqui, ela é isso. É você ter a percepção que cada pessoa passou na tua vida para você entender como você amava, mas não da forma como você idealiza, da forma real, porque às vezes você idealiza um amor perfeito, mas quando você vai se relacionar, você reproduz o padrão ancestral da tua família. Então você é aquela mulher super submissa, aquele homem de repente que tá super no patriarcado, que trata a mulher como se ela fosse inferior ou como se ela fosse frágil, né? E muitas das vezes não é. Entende? Eu tô dando exemplos aqui para você compreender a energia. Mas o quanto você precisa ter esse super autoconhecimento, né, para que você compreenda, então é assim, né? Temos que entender tudo de uma forma muito ampla, não é só como eu vejo o amor lá dentro, mas como também eu reproduzo o amor aqui fora, né? E aí por isso que tem essa dualidade também, né? Porque tem aquilo que a gente aprendeu do amor mais romântico idealizado, com aquilo que a gente aprendeu de fato na realidade do dia a dia, das experiências que a gente tem dos nossos pais, dos nossos avós, enfim, né? Fica aquela mistura toda, né? E por isso que tá cada vez mais difícil as pessoas conseguirem se relacionar de uma forma saudável, né? Porque elas têm essa dificuldade de olhar pra dentro e refletir, peraí, mas o amor, ele acontece aqui pra mim, pra eu me autoconhecer, pra eu me desenvolver, até pra eu amar de uma forma mais madura e saudável e poder receber esse amor também das outras pessoas de uma forma mais madura e mais saudável, porque assim como eu tenho os meus padrões que eu preciso trabalhar em mim para mudar, outra pessoa também. E nem sempre a outra pessoa vai estar disponível ali ou preparada para me amar, né? Da forma como eu mereço, com a maturidade que eu mereço. E às vezes não é por causa minha, porque eu sou incapaz de ser amado. Às vezes é por causa das questões da pessoa também que estão inconscientes, que a pessoa não consegue ver e que está reproduzindo um padrão. Então olha o quanto é complexo, né? E aí às vezes a gente idealiza, eu quero aquele amor incrível das estrelas, mas mano, vamos dar uma olhadinha aqui, a gente tá na terceira dimensão, a pessoa ainda enfia o dedo no cu e cheiram, então que nem os macacos ainda, né? Ou seja, não podemos esperar também que a pessoa tenha toda aquela maturidade. O que a gente pode perceber é, o que eu vou trabalhar em mim para que eu seja mais madura e mais responsável no que tange a mim nos relacionamentos, né? Para que eu pare de reproduzir um padrão tóxico aqui. E de repente esteja alinhado a alguém que, se tiver disposto, pode aprender, pode evoluir, ou até pode estar na mesma energia que eu, né? Interessante. O que mais aqui? O Sol. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. A carta do Sol me traz muito a natureza, né? Porque o Sol é uma energia muito dual, né? O Sol é o Sol, né? O Criador, aquela potência. Eu só consigo lembrar do filme Mãe, quando eu vejo essa carta aqui. Quem já assistiu esse filme Mãe, que é um filme que é uma obra-prima, né? Porque o Sol, por mais que seja energia criativa, criadora, expansiva, né? O Sol remete muito à natureza da criação.
E a criação, ela também tem ira, ela também tem revolta, a criação também tem todo aquele lado obscuro da criação, né? O sol também é selvagem. Se você ficar muito tempo no sol, ele pode te queimar, ele pode te dar um câncer na pele, né? Então, o sol, por mais que seja a carta mais positiva, tudo no universo tem dualidade. Entende? E aqui tá falando isso. O sol fala da gente ver as coisas com clareza, mas então, já que a gente vai ver as coisas com clareza, vamos colocar um sol, então, nessa situação? Nada vai ficar obscuro? O quanto a natureza humana, ela é uma natureza falha, né? Esses dias eu vi um vídeo que eu achei, assim, extremamente educativo, né? Porque eu percebo que a maioria das pessoas, elas são falsas moralistas. Elas querem algo, mas elas não são aquilo. Então elas falam, eu não admito que meu parceiro me traia. Eu não admito ser a segunda opção. Eu não admito saber que alguém me traiu. Você já traiu num relacionamento? Já. Ou seja, todo mundo que diz que não admite que o parceiro traia é uma pessoa que já traiu ou que trai. Então é aquela questão da gente perceber, muitas das vezes a gente está ali, né, querendo uma coisa muito perfeita e entendendo que a natureza humana, ela não é perfeita. O ser humano tem muito aquela tendência, às vezes, de olhar para o outro, julgar o outro, colocar a responsabilidade no outro, mas quando ele olha para ele, ele tem os mesmos defeitos, ele faz as mesmas cagadas que o outro. Às vezes não é naquela dinâmica ali, mas às vezes é na dinâmica com um filho, com um pai. Eu amo essa pessoa incondicionalmente, mas essa pessoa me trata que nem um cachorro. Eu não suporto isso, mas aí você vai ver, essa pessoa trata o filho, o pai, a mãe que nem um cachorro também. Então o sol está dizendo, vamos enxergar a coisa como ela é, então. Para que a gente perceba a nossa própria natureza que é falha, para que a gente trabalhe nas nossas próprias questões, para poder se libertar disso. Uau, que loucura! O que mais aqui para Escorpião? Profunda, né? A energia de Escorpião aqui. 9 de ouros. Uau, isso vai te trazer, inclusive, uma independência, porque eu acho que isso aqui vai te ajudar até a você se relacionar de uma forma mais liberta. Eu senti esse 9 de ouros como uma energia de liberdade, sabe? Porque o 9 de ouros é autonomia. É assim, faltava essa peça no quebra-cabeça para encaixar aqui. Né? De repente ter esse discernimento de entender, as falhas do outro, as minhas falhas, porque se eu consigo identificar as minhas falhas e elas são inconscientes, não querendo dizer que o outro não tem a parcela dele de responsabilidade do que ele fez de certo ou errado, né? Mas se eu consigo perceber as minhas falhas aqui, que são inconscientes, então eu não consigo nem ter o controle delas até que eu tenha consciência delas, né? Por que eu não consigo então enxergar isso no outro? Até ter uma visão mais madura, mais elevada dos processos do outro, né? Do que o outro fez de certo ou errado, porque o outro também não tinha essa compreensão, né? E isso vai te ajudar até a te relacionar, porque talvez, não sei, sentir aqui de uma forma intuitiva pela leitura, você pode ser uma pessoa que tem uma certa exigência ao se relacionar, isso é ótimo, isso é incrível, mas é aquela exigência exacerbada, né? A pessoa, ela, de repente, cometeu um errinho, já é o motivo para jogar os cachorros na pessoa. Mas é que eu já tô saturada, entende? E aí é ter essa pressão, aliás, é ter essa percepção, né? Peraí, mas eu tô me relacionando com o outro, de fato, que tá na minha frente, que é um ser humano encarnado, que tem um lado luz e sombra que nem eu, que fede que nem eu, que tem chulé, que tem isso, tem aquilo, né? Enfim, um exemplo, né? Que tem seus problemas que nem eu, ou eu tô me relacionando com aquele idealismo da Disney que não existe, do viveram felizes para sempre? Será que eu vou conseguir aqui? Porque assim, até pode ser que você esteja com dificuldade de se relacionar por causa disso também, né? Nunca ninguém tá bom o suficiente para você. Aí você vai sempre se apaixonar por aquela pessoa que é toda perdida, toda cagada, aquela pessoa que é o pior de todas ainda. Né? Pra ver como esse padrão, ele tá ali. É uma coisa estranha, né? Porque tem, assim, um padrão extremamente da perfeição do relacionamento, e isso pode fazer uma autocobrança pra você exagerada. Você pode ser uma pessoa que se autocobra demais, né? E que cobra demais o teu parceiro, então ninguém é bom o suficiente. Não, olha ali, o dente da carinha é afastado, não quero. Não, olha a unha do dedão do pé. Gente, o dedinho do pé é maior do que o dedão do pé. Não, eu não quero essa pessoa, né? Se pega ali em pequenos detalhes, né? Vê as imperfeições, né? E aí, às vezes, vai se apaixonar por aquela pessoa que é toda quebrada, toda cagada. Por quê? Como se tivesse o universo te mostrando isso, né? Olha o padrão aí, né? Interessante essa leitura, Escorpião. 9 de copas, ó.
né? A idealização do amor. Então essa leitura ela está dizendo isso, para você ter consciência desses padrões. Aqui ninguém está dizendo que você tem que, então agora eu vou diminuir o que eu quero pro relacionamento. Não, você sabe que você quer, o respeito que você merece e tal. Mas aqui tá falando daquela questão às vezes de você de repente tá vendo defeito em coisas que a pessoa ela tem o potencial de mudar, né? Eu não vou namorar com essa pessoa porque essa pessoa tem uns quilinhos a mais. Nossa, investe em mim, bebê, né? Pega essa pessoa, leva ela pra academia, um exemplo, tá? Entende? Porque as pessoas, elas podem melhorar, mas ninguém é perfeito. É enxergar isso, o amor, os relacionamentos, as pessoas como elas são mesmo, né? Falei isso, inclusive, numa leitura ontem. Acho que foi na leitura de Leão. Que é o quanto muitas das vezes a gente não se relaciona com a pessoa que está na nossa frente. A gente se relaciona com a projeção que a gente criou dela. A gente cria ali uma pessoa que é verdadeira Marília Mendonça, né? Inclusive ela é leonina. Foi na leitura de Leão que eu falei. Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Eu não consegui enxergar você pelo que você é com as suas falhas, como um ser humano que você é. Muitas das vezes que tá fazendo a mesma cagada que um dia no passado eu também fiz. Só que hoje, como tá fazendo comigo, eu não sei aceitar. É um exemplo, tá? E aí me apaixonei por você, mesmo não vendo você por quem você é. Mas na verdade não é quem você é quem você está nesse momento, que as pessoas mudam, né? Por quê? Porque eu inventei toda uma versão ali tua do conto de fadas da Disney que não é real. Eu não consegui te enxergar pelo que você é e trabalhar essas questões em você. Ou trabalhar em mim, porque às vezes também, né? Não é a gente querer trabalhar as questões no outro, é a gente enxergar o outro pelo que ele é e se o outro estiver disposto a crescer, porque relacionamento é isso, tá? Se você vai perguntar para pessoas bem-sucedidas em relacionamentos, elas vão dizer, por que manteve esse relacionamento vivo? Foi entender que eu não sou um ser humano perfeito, que eu tenho as minhas falhas e que todos os dias eu tinha que... né? Porque o relacionamento ele serve para te transformar numa pessoa melhor. Então, eu precisava ali fazer concessões, eu precisava ali muitas vezes me desfazer do meu ego, eu precisava ali muitas das vezes entender que eu tô errado, pedir desculpas, ou então, né, validar o outro, enfim, né, foi ter essa percepção diariamente desse trabalho que tem que ser feito assim como tudo na vida. Vamos tirar um Romance Angels aqui então para Escorpião. O que mais aqui para Escorpião? Romance Angels. Passion and keep an open mind. Allow your heart and soul to sing with joy. Your soulmate may different from your usual type and expectations. Olha que interessante. Paixão. Permita o seu coração e a sua alma para cantar com alegria. Você pode até estar numa fase onde não tem ninguém na tua vida, mas você aqui tá para viver uma grande paixão. Você vai ter que se abrir e se permitir viver isso, tá? Um grande amor. Só que tá dizendo aqui, mantenha a mente aberta. A sua alma gêmea ou a sua alma afim, ou enfim, a pessoa que vai vir se relacionar com você pode ser bem diferente das tuas expectativas. Então, de repente, você está esperando o príncipe encantado e vai vir uma pessoa que vai ter ali suas falhas, os seus defeitos, mas que de repente vai estar disposto ali, né, a evoluir junto com você. E às vezes você pode estar assim, eu não gostei daquela pessoa porque a pessoa tem um dedão maior do que o outro. Eu não gostei daquela pessoa porque aquela pessoa ali tem uma barriguinha aqui, uma barriguinha ali. Eu não gostei daquela pessoa porque aquela pessoa de repente me dá bom dia todos os dias, né? Tem gente que às vezes nem gosta de ser bem tratado, né? Só que às vezes você tá ali julgando, colocando defeito e pelo em ovo, e você não dá uma oportunidade e de repente é aquela pessoa que é diferente do teu padrão, diferente do que você tá acostumado a escolher, que vai ser quem vai te fazer feliz. Porque o padrão que você tá acostumadinho a escolher, geralmente é o padrão que sempre te coloca no buraco. E é exatamente o que essa leitura tá falando aqui, tá bem? Então, Escorpião, é isso que eu tô dizendo que é a mensagem aqui pra você, tá bem? Deixe seu like, seu comentário, se inscreve e ativa o sino se você gostou dessa energia, se essa leitura ressoa pra você. E eu vou dar continuidade nessa leitura na extensão, onde eu vou tirar mais detalhes e mais informações, tá? Indica o código que vai estar aqui através do WhatsApp, tá bem? Beijinhos e até as próximas.